Montevidéu, capital do Uruguai, recebe por ano cerca de 3 milhões de turistas estrangeiros, praticamente 100 vezes mais do que Brasília recebe, né? O que move o turismo internacional? Será a cultura? Será o espetáculo? Esse é o tema de hoje do blog Brasília para o Chico Santana, que recebe o professor de História e de Turismo, Batista de Mello. Ele que também é um produtor cultural da cidade. Professor, bem-vindo aqui ao programa do blog Brasília para o Chico Santana. Muito obrigado. Então, a pergunta está colocada, por que Montevidéu, que é uma cidade que não tem a história, até a posição geográfica do Distrito Federal, que está no centro do Brasil, no centro da América do Sul, atrai 3 milhões de turistas estrangeiros e em Brasília não passa de 40 a 50 mil por ano? O que falta? Sabe, Chico, é uma pergunta interessante, porque capitais, para que se tornem capitais, não basta que simplesmente você nomeie, não basta simplesmente uma ação toponímica. Ó, a partir de agora, essa região é uma capital. Uma capital, para que ela se torne capital, ela precisa não só de aparelhos administrativos, né, naquela instrução federativa que ela está, mas ela precisa também de vida, de identidade. Ela precisa, naquilo que se chama na economia do turismo, se transformar em um atrativo. E mais do que se transformar em um atrativo, é ser gerida como um atrativo, né? Para que você tenha o interesse. Eu falo sempre isso, que Brasília ela ainda é uma capital em construção. Se você para e olha a história da humanidade, que seja Alexandria, Roma, Paris, o Cusco, Cidade do México, essas capitais, elas eram capitais porque elas convergiam, né? Pode-se até falar, existia uma sinergia cultural, social, identitária, para que elas fossem capitais. O senhor está querendo dizer que, então, que Brasília não tem atrativos? Eu estou dizendo que Brasília ela tem uma política de gestão que deixa muitas lacunas e ausências nesse viés de transformá-la em um atrativo, né? Nesse mote de falar Brasília realmente vai ser um atrativo turístico. Vou lhe dar um exemplo. Fundamentalmente esse ano se comemorou porque pela primeira vez o setor turístico do Distrito Federal ele conseguiu retirar 100% do que lhe era devido no Fundo do Centro-Oeste, no famoso FCO. E se você olhar ali, a maioria esmagadora dos empréstimos são empréstimos acima de 235 milhões. Fundamentalmente para a construção de mais vagas na rede hoteleira e para a redinamização da rede hoteleira. A rede hoteleira é um dos pontos fundamentais, né, enquanto cadeia, nessa longa e vasta cadeia produtiva do turismo, a rede hoteleira é um dos elementos fundamentais. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que não existe nenhuma ação de governo, nem nenhuma ação, nem nenhuma política de Estado para que você tenha uma sustentabilidade de uma economia do turismo no Distrito Federal. Como assim? O que falta? Falta, por exemplo, hotéis que sejam mais econômicos para atrair o turismo jovem. Falta, o governo tem investido muito em trazer espetáculos de fora, seja ele de futebol, seja ele de música, que atrai muita gente, mas a mim me parece que esses grupos vendem os ingressos, pegam a burra de dinheiro, enchem a mala e vão embora. Brasília, economicamente, ganha pouco com esses grandes eventos. É uma feira que é considerada a maior do mundo no seu gênero. Ela gerou, em 5 anos, as mesmas perspectivas que a Copa do Mundo gerou para a Alemanha inteira. Né? As mesmas perspectivas de entrada de turistas, as mesmas perspectivas de utilização de rede hoteleira, utilização de espaço, uso da malha aeroviária do país, dinamização de vários setores, porque quando a gente fala em turismo, né, a gente costuma pensar geralmente em hotelaria e gastronomia, mas tem o vendedor ambulante, tem o taxista,
tem o guia de turismo, tem aquelas agências de turismo de porte médio e menor que fazem os famosos turismos receptivos, que levam para determinados... Os pacotes de excursões. Os pacotes de excursões, exatamente, né? Que a gente chama de um pacote que pode incluir, por exemplo, simplesmente um city tour ou ir a lugares, né, atrativos nas cercanias. No caso aqui em Brasília, lugar. ia a Perinópolis, ia a cidade de Goiás, a Chapada dos Veadeiros, né, lá São Jorge, Alto Paraíso. Você diria que Brasília, enquanto um portão de entrada internacional de turistas, está sendo boicotada pelo lobby que defende São Paulo, Rio de Janeiro? Eu digo para você o seguinte, que Brasília é muito mais do que ser boicotada por algum grupo, e realmente existe esses grupos que têm esse interesse. Se você olhar o projeto Aquarela 2020 da Embratur e alguns outros projetos que a Embratur faz, é interessante porque um turista, e há essa política também, né, de vender o Brasil com essa imagem, né, de que fundamentalmente o Brasil é o quê? É um espaço de turismo de balneário. No máximo que você tem o Brasil como espaço de um turismo de atrativos exóticos, atrativos étnicos, né? E as nossas grandes festividades, principalmente o carnaval. Porque fora isso, Chico, o que você vê é que ninguém fala visite o Centro-Oeste, visite Brasília, visite o Mato Grosso, visite o Pantanal. Isso é muito menos divulgado. Até por uma questão deles verem uma praticidade de reafirmar um produto e não gerar produtos novos. Eu dava uma disciplina que se chamava Turismo Regional. E nós falávamos sobre a política de regionalização do turismo, né? Como você envolve a comunidade, como você envolve todos os setores produtivos, como que você gera não só uma sustentabilidade econômica, mas também uma sustentabilidade social, uma sustentabilidade cultural. E eu começava essa aula com os alunos falando quais são os melhores exemplos no mundo que nós temos de locais que conseguiram regionalizar ao máximo o turismo. Aí os alunos coçavam a cabeça e eu falava, Paris, Nova York. Porque as pessoas entendem que regionalizar significa, talvez, é óbvio, né? E fazer um trabalho num lugar ermo ou fazer o trabalho num lugar onde não existe. Não. Regionalizar é uma potenciação que pode existir para qualquer espaço do turismo. Regionalizar significa você integrar, coisa que você não vê em Brasília. E nós temos esse potencial? Nós temos esse potencial. Nós temos esse potencial. Nós temos aqui na nossa cidade, primeiro, uma rede hoteleira a contento. Não é muito careira? É uma rede hoteleira a contento e que talvez o que eu faria de política em hotelaria no Distrito Federal seria exatamente desenvolver aquilo que a gente chama, né, de low price, né, de baixo preço, de tarifas menores, inclusive ter políticas tarifárias especiais, coisa que se tenta fazer, porque, por exemplo, a rede hoteleira ela fica praticamente sem utilização nos finais de semana, né? Até porque aí já entram outros debates. Brasília, o Distrito Federal, ele é vendido fundamentalmente para aquele turismo de conversão. Para o turista que vem aqui, é fundamentalmente o turismo de negócios. E de lobista. E de lobista, né? É tão interessante que quando você vê um turista em Brasília, ele tirando foto, e ele não é lobista, ou ele não veio a atender nenhum interesse pelo fato de nós sermos uma capital administrativa, esse turista, ele veio porque ele está hospedado na casa de parentes. Ou ele veio porque ele tem algum conhecido que mora aqui. Não há uma política de promoção de Brasília lá fora. Não há uma política de promoção e mais. Não há uma política de dinamização dos atrativos. Eu já trabalhei com turismo diretamente, eu já tive uma agência de turismo que atendia exatamente na área de educação. E quando você, por exemplo, faz um roteiro de turismo cívico, que fundamentalmente pega a esplanada dos ministérios, né, Palácio da Alvorada, torre de televisão fechada. Foi reaberta só agora. Né? Foi reaberta só agora. Torre de televisão ficou durante muito tempo fechada. Muitas dos equipamentos, como por exemplo o Espaço Lúcio Costa, fechado.
Torre digital fechada. Torre digital fechada. Né? Aí você fala, mas tem o Museu do Congresso Nacional, o Museu da Câmara. Aquele museu não é um museu, é um museu institucional. Não é um museu com um acervo, né, em que ele por si só se transforma em atrativo. Eu até digo para você o seguinte, Brasília poderia tomar uma medida muito parecida com o que a cidade de Washington tomou, né, no século passado ainda, de se transformar como capital, como espaço para o turismo cívico e para o turismo cultural. Nós temos, inclusive, todo lugar possível para ter um grande complexo de museus aqui. O que se gastou com essa Copa do Mundo, inclusive agora, daria para ter montado com acervos bem a contento uns 2 ou 3 museus na cidade. Né? Vamos deixar para conversar de museu e cultura no próximo bloco. Eu queria voltar aqui à questão do aeroporto. O aeroporto de Brasília passou por uma grande ampliação, mais uma empresa internacional passou a operar aqui, mas basicamente nós temos aí 3 empresas ou 4 fazendo voos internacionais. Isso não é muito pouco para quem quer apostar no turismo como opção de crescimento e desenvolvimento da cidade? Olha, se você levar em conta que há uma década, né, era 0 ou próximo de 0 o número de voos internacionais que partiam do nosso aeroporto, pode-se até de forma relativa fazer uma comemoração. Entretanto, o que você tem hoje é toda a capacidade de potencializar e transformar Brasília, inclusive, como uma porta de entrada para vários países, inclusive da América Latina, para o turista que chega no Brasil. É o que eles chamam tecnicamente de um hub. Tecnicamente, poderíamos chamar de um hub, né, em que você tem um primeiro espaço coligado e diversificado com outros. Eu vou para a Bahia, eu estou vindo do Chile, mas eu passo primeiro em Brasília. Né? Para isso, de novo, vou lhe dizer, Chico, seria necessária uma política integrada. É uma política que envolve uma Secretaria de Turismo, é uma política que envolve Secretaria de Administração, é uma política que envolve Secretaria de Viação e de Obras, é uma política que envolve Secretaria de Transporte, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação. Ou seja, é realmente ter a percepção da efetividade, da potencialidade que a economia do turismo pode gerar para nós. Né? Se você levar em conta que Paris tem mais turistas que a visitam durante o ano do que o Brasil inteiro. O Brasil fechou ano passado com alguma coisa perto de 6 milhões. Perto de 6 milhões. Paris tem 12 milhões. É quase o dobro. Paris tem quase o dobro de uma cidade. Uma cidade. Tem quase o dobro. Mas é uma cidade em que você pode dizer, Paris funciona exclusivamente para o turismo? Não. Essas questões, tipo segurança pública, sentimento de insegurança, a questão do transporte coletivo, que é complexo, não é integrado, o metrô só tem uma linha, isso afasta o turista? Afasta o turista. Até uma coisa interessante é que muitas vezes as pessoas viajam para o exterior e o que mais as encantou foi o sistema viário, ou foi a mobilidade urbana, ou foi os espaços e equipamentos urbanos que existiam, mais do que tudo. Por quê? Porque o turista, quando ele vem, ele tem uma necessidade de agradabilidade e de mobilidade dentro daquele atrativo, de tal forma que ele possa fazer uso de todos os equipamentos dele. Né? E outra coisa que é mais importante ainda, Chico, é preciso ter o quê? Você precisa ter os famosos CATs, os famosos Centros de Atendimento ao Turista, né? Você tem que dar visibilidade e você tem que ter uma dinamicidade desses Centros de Atendimento ao Turismo, de tal forma em que você tenha, em vários locais dentro daquela cidade, um espaço em que o turista possa ser atendido. Aquele guia de turismo em língua francesa, o Routard, que é muito utilizado pela juventude, coloca lá que o turismo em Brasília é para engravatados. Para a gente fechar esse bloco, você diria que o guia está certo ou está errado? Está certo, porque até o próprio Brasília Convention Bureau trabalha nessa perspectiva. Né? A última pesquisa sobre a economia do turismo que nós tivemos no Distrito Federal foi em 2008 e ela apontava para mais de 80% das pessoas que visitam Brasília fundamentalmente o turismo de negócios.
né, e o turismo de negócios, ou, né, que inclui também a visita a convenções, né, das mais variadas possíveis, de prefeitos, de médicos, né, que está tudo incluído dentro desse bojo. Nós vamos fazer uma pequena pausa. Nós estamos conversando com o professor Batista de Mello, ele que é um especialista na área de turismo e também na área cultural. E é exatamente cultura que nós vamos debater no próximo bloco. Você está acompanhando o programa do Blog Brasília para o Chico Santana. Se você quiser comentar, escreva para nós. blog do Chico Santana, @gmail.com. Assista o nosso próximo bloco.